Bom, e finalizando, o que mais pode ser feito em benefício do contribuinte que é devedor do Simples Nacional? A gente tem as diversas modalidades de negociação, a gente tem o HELP, a gente tem as transações tributárias, mas será que efetivamente essas negociações são viáveis ou mesmo são as mais adequadas para aquele contribuinte devedor do Simples Nacional? O primeiro aspecto que tem que ser levado em consideração é que para algumas situações, de fato, a solução mais viável no momento, em especial quando o contribuinte optante pelo Simples Nacional possui uma situação fiscal irregular, talvez o HELP no momento seja a estratégia de administração do passivo mais adequada. Por quê? Porque a partir do momento que o contribuinte fizer a adesão ao HELP, ele poderá ter a situação fiscal dele regularizada, o que o permitirá ter a opção pelo Simples Nacional deferida, tá? Agora, existem outras modalidades de negociação além do HELP. Tem as transações tributárias também, que se aplicam para os débitos da Fazenda Nacional, da PGFN, débitos que estão inscritos em dívida ativa na PGFN. Então é importantíssimo que se avalie, antes de mais nada, se façam as simulações necessárias para que se apure qual que é a modalidade de negociação mais viável, mais adequada, aquela que traga menos despesa para o contribuinte e também, efetivamente, um risco menor de, ao longo desses anos que virão pela frente, ele ser excluído dessa negociação. Agora, a gente sabe também que há diversos débitos, diversos créditos tributários que compõem a dívida do Simples Nacional que podem ser considerados indevidos, pois os tribunais superiores já vêm reconhecendo diversas irregularidades no sistema de cobrança do Simples Nacional, na base de cálculo do Simples Nacional, principalmente. Então, é importante que se avalie que é possível, né, diante da prática reiterada de cobranças indevidas pelo fisco, a gente tem a possibilidade de buscar na contabilidade do Simples Nacional, na contabilidade daquela empresa, o que é que compôs aquela dívida, o que é que fez com que o valor daquele tributo do Simples Nacional fosse calculado daquela forma e, eventualmente, encontrando que há valores indevidos, buscar uma solução para que esses valores sejam retirados da dívida do Simples Nacional. Então, por conta dessa prática reiterada de cobranças indevidas pelo fisco, o que a gente tem? Diversas oportunidades para o contribuinte contestar essas exigências, tanto no âmbito administrativo quanto judicial. Você que é contribuinte do Simples ou que você que tem um cliente contribuinte do Simples Nacional deve saber que existem diversas teses em que é possível recuperar valores pagos no Simples Nacional, porque houve o cálculo de forma equivocada, como já reconhecido pelos tribunais superiores. Agora, se existe crédito a recuperar, é evidente que esse crédito é daquele que pagou o Simples Nacional. Agora, se a empresa não pagou, se ela deve Simples Nacional, ela deve considerando esses valores que estão sendo exigidos indevidamente pelo fisco, de modo que é importantíssimo que se avalie como retirar esses valores da dívida, né? E para isso a gente tem ferramentas tanto administrativas quanto judiciais para buscar o reconhecimento desse valor indevido. Então, aqui, considerando que parte da dívida pode ter sido composta por crédito tributário que já teve a respectiva lei reconhecida como inconstitucional pelos nossos tribunais. Então, é aqui que entra o papel do especialista, daquela pessoa que é expert em gestão do passivo fiscal, aquele que faz a administração do passivo fiscal das empresas. Então, o que eu recomendo aqui, que independentemente de que seja feita a adesão ao HELP, né, lembrando que existe uma cláusula, né, um artigo na lei complementar que fala que o contribuinte confessa de forma irrevogável aquela dívida. Porém, essa confissão, eu repito aqui, ela é relativa. Por quê? Porque se for crédito tributário que não é passível de exigência, crédito tributário formado de forma equivocada, de forma fundado em legislação que já foi julgada inconstitucional, o contribuinte pode e deverá contestar
essa exigência. Então, para finalizar, né, tanto o HELP quanto outras modalidades de negociação devem ser avaliadas quanto à sua adequação à situação fiscal de cada contribuinte devedor. Então, muitas vezes, o HELP é a única solução, é a solução mais viável no momento para que ele tenha a garantia de que o seu pedido de adesão ao Simples Nacional será deferido pela Fazenda. Então, mas independente disso, existem outras modalidades de negociação e também as estratégias que a gente pode adotar em busca daqueles créditos indevidos. Da mesma forma que eu posso recuperar o que foi pago indevidamente, eu tenho o direito de retirar da minha dívida aqueles valores que foram exigidos, que foram lançados, que foram constituídos indevidamente. Então, seja de forma individual ou em conjunta, as estratégias de administração do passivo fiscal devem ser muito bem avaliadas para que esse contribuinte, optante do Simples Nacional, né, porque esse HELP aqui ele é específico para o optante do Simples Nacional, tenha a sua situação fiscal regularizada e que tenha menos riscos para aquele contribuinte, aliado à economia, né, a uma maior economia.